Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com notícias do nosso Flamengo para vocês. Galera, hoje a gente tem muita coisa para discutir, muita informação. Fizemos aqui um resumo do livro do STJD para colorir para aqueles torcedores que estão tendo aquela dificuldade extrema em entender a interpretação das leis, tá? E aí a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Rapaziada, já antecipe e peço a você que deixe seu like, acione o sino das notificações, também deixe seu comentário aqui nesse vídeo, ele é muito importante, tá? Esse vídeo tem o viés de trazer informação para essas pessoas que estão com essa dificuldade. Então, se você conhecer o rival aí, que está com muita dificuldade de entender o caso Bruno Henrique, indica esse vídeo aqui para ele. A gente vai fazer de uma forma bem divertida e explicar, tá bom? De forma que ele consiga entender. Então, vamos para o vídeo, galera. Primeiramente, a gente vai falar da manchete principal, que é o Michael, que está na mira do Corinthians e é o alvo prioritário para o Corinthians. Mas, Lucas, o Corinthians não está num transfer ban? Eles não estão impedidos de realizar contratações de jogadores? Sim, estão no transfer ban. Mas, aparentemente, a diretoria do Corinthians está tentando uma alternativa de fazer o pagamento de algumas dívidas para que seja desbloqueado esse transfer ban. Não sei qual é a estratégia deles no geral. Tenho só a informação, tá? Que eles querem viabilizar de qualquer maneira a vinda do Michael. E aí, o que surpreende nós rubro-negros é a modalidade do negócio que o Corinthians quer fazer. O Corinthians ele tem duas alternativas, tá, pessoal? E aí eles querem fazer ou uma oferta gratuita, tá, pelo jogador, ter ele de forma gratuita, pagando somente o salário, tá? Ou o Corinthians gostaria de pagar parte do salário do jogador pelo empréstimo dele ao Corinthians. E aí o Flamengo tem contrato com o Michael até 2028, pessoal. Apesar dele não estar jogando, o Felipe Luiz gosta muito do atleta, já elogiou diversas vezes, ressaltou a importância dele. Então não é no mínimo nem um negócio vantajoso. É melhor que o jogador permaneça aqui e vá para uma oferta da Arábia ou qualquer outra do tipo. Esse tipo de proposta que o Corinthians pretende fazer é, no mínimo, muito engraçada, tá? E aí não faz o menor sentido do Flamengo querer negociar o atleta dessa maneira, tá? E aí, mais uma vez, ressaltando, o Corinthians hoje, vou fazer uma observação factual aqui, tem a existência das limitações administrativas por conta da questão do STJD, e o Corinthians deve bastante, né? Então, pode ser que o Corinthians, mesmo fazendo esse acordo, atrase ou complique alguma outra coisa. Não acho um negócio viável. E aí, galera, surpreendentemente, a gente tem aí o Gonzalo Plata na mira de vários clubes para 2026. Clubes esses, tanto da Inglaterra quanto aqui do Brasil, tá? Da Inglaterra, a gente teria ali o time do Leeds United, já foi treinado pelo Bielsa, o Rafinha jogou lá, e aí de lá o Rafinha foi para o mundo. O West Ham, né, que é o time do Paquetá, e o Bournemouth, um time tradicional inglês que joga também na divisão principal da Premier League. E aí aqui no Brasil, é interessada a equipe do Cruzeiro, a equipe do Pedrinho BH, que quer contar com Gonzalo Plata. O valor de mercado do Gonzalo Plata hoje gira em torno de 8 milhões de euros, porém, só o Flamengo investiu ali cerca de 11 milhões no jogador com atingimento de metas, né? Então, assim, o contrato dele é longo e qualquer movimento precisa ter uma análise técnica muito grande e valores envolvidos também. Para compensar, tem que ser um valor alto que a gente ou venda e consiga trazer um jogador tão bom quanto, ou até mesmo melhor. E aí, eu particularmente não acho que o correto seria vender o Gonzalo Plata agora, um cara muito novo, de muito potencial, e que a gente ainda pode recuperar. Os problemas comportamentais, eles não são terra arrasada. Dá para resolver, dá para tratar, beleza? E aí a gente tem o Lucas Paquetá fazendo uma entrevista onde ele deu declarações muito legais e positivas. Ele joga atualmente no West Ham e admitiu ter negociado com o Flamengo em duas oportunidades, declarou que houve proposta, né, contato do Marcos Braz, que foi até a sua casa no momento sensível durante a ocorrência das negociações, tá? E aí o Paquetá afirmou, tentei muito voltar ao Flamengo, mas ponderou vários fatores de lealdade ao clube que ele apoiava, que é o West Ham. Ele falou que todo momento da investigação, o West Ham deu
todos os amparos, as ferramentas necessárias para ele, para sua família, e com isso ele tinha uma gratidão muito grande com o clube e não queria quebrar essa parceria sendo ingrato com eles, né? De certa forma, assim, a gente falando de uma maneira mais simples. Mas o Paquetá, ele assumiu que gostaria muito de ter vindo, e se não fosse essa barreira, ele teria sim chegado ao Flamengo. Vocês aprovariam, galera, uma vinda do Paquetá para o Mengão? Eu acho um jogador muito bom, muito qualificado. Tanto é que o Guardiola queria pagar quase 100 milhões de euros no jogador há pouco tempo, né? Não tem muito tempo isso. Então, o Paquetá aí falando sobre o Mengão. A gente tem muito carinho por essa cria, que é um dos que deu muito certo na Europa, né? E aí, galera, a gente falando um pouco da provável escalação do Flamengo para a partida contra o Sport, nós temos ali o Rossi, o zagueiro João Vitor e o zagueiro Léo Pereira. Na lateral direita, que eu esqueci, perdão, o Emerson Royal. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio, Pulgar e De La Cruz. E aí nós teremos na ponta direita Luiz Araújo, no centro, na criação, Saul, na ponta esquerda, Samuel Lino, e no ataque, de volta e liberado, absolvido, Bruno Henrique. Essa é a provável escalação que a gente tem apurado nos últimos dias. E aí, galera, agora a gente entra na parte do livro de colorir que o Expresso Rubro-Negro fez para os torcedores. Vamos falar especificamente sobre os artigos ao qual o Bruno Henrique estava inserido no processo e ao qual ele foi integrado e os outros foram retirados, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de um processo, existem os tipos de artigos qualificados para aquela infração cometida, tá? E aí a gente vai ler os dois que o Bruno Henrique ele estava inserido anteriormente, que eram o 243, tá? Que fala, o resumo dele é o seguinte: atuar deliberadamente a modo de prejudicar a equipe que defende. O próprio Flamengo arguiu em sua defesa que foi o Flamengo quem solicitou que o atleta tomasse o cartão para que contra o Santos ele fosse amarelado, cumprisse suspensão contra o Fortaleza e enfrentasse o Palmeiras com os cartões zerados. Àquela altura, para o Flamengo, era mais vantajoso que o Bruno Henrique jogasse contra o Palmeiras do que contra o Fortaleza. E aí você pode me falar, Lucas, mas cadê a ética? Tudo bem, você pode concordar que não é moral, mas todos os clubes fazem isso. Lucas, se todos os clubes fazem, você vai fazer também? Meu amigo, ou você vive no sistema em que você é inserido, utilizando as regras do jogo, ou você é engolido. Ou você quer que o Bruno Henrique fale, não, o Flamengo, eu não posso tomar o meu cartão porque é errado, eu vou correr o risco, contra o Fortaleza lá. Cara, isso não existe, tá? Utopia é a gente pensar que o mundo é perfeito, que tudo é um sonho, tá? O próprio presidente do STJD disse que até uma criança consegue perceber a vantagem de se tomar um cartão de um jogo para outro. Isso é a pura verdade. E agora a gente falando no resumo prático sobre o artigo 243, ele tipifica infração disciplinar o ato do atleta ou pessoa ligada que intencionalmente prejudique o seu próprio time. Inclui caso de manipulação de resultados, que não foi isso, tá? Ou comportamento voluntariamente danoso. E aí a pena apurada pode chegar a suspensão muito longa e multa em reincidência. Em reincidência e eliminação. E aí agora a gente tem um trecho curto do 243A, que é o outro artigo ao qual ele estava inserido, tá? Que fala atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. O Bruno Henrique não afeta o resultado da partida. O Flamengo já perdia, era final de jogo, nada sobre o cartão amarelo ou a expulsão que veio posteriormente entraria dentro desse critério, tá? E aí o resumo prático do 243A alcança condutas que visem influenciar resultados, manipulação, combinação de resultados ou frentes correlatas. Se o resultado pretendido for alcançado ou houver prova, o STJD pode apenas aplicar multa alta e suspensão em partidas, provas em dias com reincidência e eliminação. É o artigo central dos processos de integridade esportiva.
Inclusive, o Bruno Henrique estava enquadrado nesses artigos, mas aí o próprio relator, muito bem, e a defesa do Flamengo, derrubaram esses 2 artigos, porque não cabe para o caso do Bruno Henrique. E aí eu volto àquele assunto que eu falei com vocês. Vocês podem não achar moral o que o Bruno Henrique fez, que foi descumprir uma norma do campeonato e avisar o seu irmão que tomaria o cartão num jogo. O que o seu irmão fez com a informação, aí que tipifica dentro desses artigos. Só que aí não são jogadores, o jogador é o Bruno Henrique. O erro do Bruno Henrique foi comunicar ao seu irmão sobre o jogo em qual ele tomaria o cartão. E aí a gente fala sobre o 191, que é o artigo que o Bruno Henrique acabou inserido, no qual ele foi retirado absolvido em partes, né, onde ele ficou com a multa financeira, né, o valor financeiro, punição financeira, e não foi punido esportivamente, que é cumprindo a punição de jogos, tá? E o artigo 191 refere-se ao descumprimento de deliberações, normas e decisões do órgão desportivo, que são normas da CBF que o Bruno descumpriu. Aplica-se como enquadramento residual quando não se enquadra plenamente nos outros artigos. Aqui já diz. Se ele não se enquadra nos outros artigos, aí ele vem para o 191, que é um artigo ali que está para enquadrar quem não está em outros artigos. E aí a gente, um resumo bem prático dele aqui, ó, é frequentemente usado como enquadramento residual em casos onde não há comprovação plena de manipulação. Não houve, tá? 243 e 243A. Mas existe descumprimento de normas ou condutas que quebrem determinações dos órgãos. Em julgamentos recentes, o STJD já absolveu pelo 243A e aplicou o artigo 191, com base sancionatória quando a prova não sustentou a tipificação principal. Para os outros torcedores que vocês vão indicar aí, tá claro, pessoal, precisam que explique um pouco mais devagar, um pouco mais tranquilo. E aí, se vocês quiserem marcar também o PVC, pode marcar, que talvez ele precise saber disso daqui. Me admira um jornalista não saber, tá? Ele, Danilo Lavieri, essa galera aí. No mais, pessoal, é isso. É muito simples você entender. Ele não se enquadrava dentro das regras dos 2 artigos, 243 e 243A. E aí você pode discutir, Lucas, mas então a lei está obsoleta. Sim, está ultrapassada. Porque na época em que o CBJD fez as regras, ainda não existiam as apostas como são hoje, da forma como são hoje. Eram apostas muito marginalizadas, muito esporádicas, não era um mercado que as pessoas entravam com tanta facilidade como é hoje. Então, se você quer mudar e mudar de uma forma positiva, deve-se, então, fazer novas regras, atualizar a lei existente. E aí sim a gente tipifica uma infração dentro do artigo em que inclua a infração. O Bruno Henrique foi para o 191, porque os 2 artigos ao qual foi enquadrado não cabiam para ele nesse processo. Não manipulou resultados e o time estava ciente e o pediu, inclusive, que fizesse essa ação de tomar o cartão amarelo. E aí muita gente comete o erro de comparar os casos do Bruno Henrique com Aleph Manga, entre outros jogadores, Bauerman, que não tem nada a ver. Esses outros jogadores, eles se enquadravam nesses artigos porque o ato danoso deles para o clube foi o de se envolver com organizações criminosas, quadrilhas, que ofereceram ganho financeiro, que o Bruno não teve, e esse ganho financeiro serviu para financiar essa ação de deliberadamente prejudicar o seu time com ganho financeiro. É uma diferença muito clara. E quem argumenta e tenta fingir que não há, ou é ignorante de fato, ou quer ser ignorante de fato. Pessoal, é muito fácil você tomar conhecimento sobre um assunto. Basta que você pesquise, estude e tenha o mínimo de vontade de aprender sobre o assunto. Tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje. Desculpa o vídeo mais longo, mas a gente precisava fazer algo para explicar esse assunto, tá?
na minha cabeça, que é a intenção do canal, além de trazer notícias do Flamengo, é a gente informar com responsabilidade. Não fazer o que alguns veículos da mídia fazem, que é contaminar a cabeça das pessoas ou passar desinformação. Eu acho muito negativo no mundo que a gente vive hoje que a desinformação ela seja pregada em quantidade maior do que a informação de fato. Tá bom? Agradeço a todos vocês que estão por aqui. Aqui o Expresso nunca para e nunca se esqueça. Aqui é Mengão. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.